né? Você executa nos mesmos autos em que você está tocando. Lembre-se, princípio Robertinho, eu tenho autonomia para executar nos mesmos autos, normalmente sem entrar com uma ação autônoma. É o segundo item nosso que você está anotando aí. Gente, mais uma questão é, eu estou lá no meio do processo, tenho o meu contrato de honorário, o meu contrato de honorário é título executivo, tem uma situação que eu posso fazer para melhorar o meu processo de cobrança. Eu posso chegar antes do levantamento do crédito, antes da expedição do precatório, eu posso juntar o meu contrato de honorário e pedir para o juiz que já faça a separação do crédito. Então já fica claramente o crédito que é do advogado, claramente o crédito que é da parte. Eu posso fazer isso. Agora, o juiz vai permitir que o cliente prove eventual pagamento do honorário, obviamente. Tá? Então, gente, eu posso juntar o meu contrato aos autos para que eu já tenha, né, nos títulos, né, no levantamento do crédito e na expedição do precatório, já a minha parte destacada da verba a ser recebida. Legal? O que não dá para fazer? O que não dá para fazer é uma outra coisa aqui. É sacanear o cliente, coisa que acontece demais no mundo jurídico. Tá? Que é o seguinte, ó, que é uma tal de compensação. Não é a compensação de honorário sucumbencial que a gente já viu. A compensação, gente, o que você tem que evitar, em primeiro lugar, é, se você tem uma verba para receber, perdão, o teu cliente tem uma verba de R$1.000 para receber, tá? Aí você vai sacar essa verba para entregar para o teu cliente. Claro, já está autorizado essa procuração. Aí você pega lá os milão. Só que você tem um contrato com o teu cliente que ele te deve R$300. Aí você pega trezentão, põe no bolso e dá 700 para ele. Isso não é permitido, gente. Acontece demais na advocacia. Mas isso é uma infração ética. Não pode. Claro. Mas, professor, e se estivesse lá escrito no contrato que eu tenho essa possibilidade? Tudo bem. Não tem problema nenhum. E se eu tiver uma autorização escrita do meu cliente que eu posso fazer isso? Tudo bem. Agora, sem autorização e sem previsão no contrato, eu não posso fazer isso. Veja a diferença disso para a situação anterior, em que você entra com o teu contrato de honorários e pede ao juiz que faça a separação da verba, antes do levantamento do crédito, antes da expedição do precatório. Entende a diferença, gente? Tá? É nisso que nós vamos nos embasar. E por fim, pessoal, nós temos mais uma situação, que é o impedimento. Essa eu acho que vai ter gente surpreendendo. É o impedimento que eu possa cobrar em nome próprio os meus honorários advocatícios na seguinte situação. Vamos lá. Eu não defino o meu contrato de honorário inicialmente, e aí faço um contrato verbal com o meu cliente. Está errado, não pode. Aí, meu cliente não concorda com o tanto de honorário que eu tenho que receber. Eu peço para que o juiz arbitre. No caso desse arbitramento com cobrança judicial, eu não posso me representar. Eu tenho que pedir para um colega que me represente. Entenderam, gente? Eu não posso advogar em casa própria no caso do arbitramento de honorário e cobrança. Não posso. Não posso advogar em casa própria. Ah, quer dizer então que eu não posso executar autonomamente? Você acabou de falar que eu posso executar autonomamente a sucumbência, que eu posso executar autonomamente o crédito arbitrado, que eu posso executar autonomamente o meu contrato. Pode. O que eu não posso é discutir, pedir arbitramento de um valor que eu não entrei em acordo com o meu cliente. Então, o que a OAB vai te perguntar? Ela vai perguntar se é possível, deu? Não? Se é possível o advogado, em nome próprio, ingressar com o pedido de arbitramento de honorário. Não, não é. Né? A cobrança do honorário não é possível. Tá? Ele vai ter que se fazer representar por um colega. Tá bom, gente? Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos exercícios e vamos partir para o nosso último bloco. Viola o Código de Ética e Disciplina o advogado que divida seus honorários em parcelas mensais, verdade? Errado, não tem problema nenhum parcelar. A contratação de advogado implica necessariamente o pagamento de 1/3 do valor dos honorários do início do contrato, verdade isso? Falsésimo, né, gente?
A decisão judicial que arbitrar o honorário e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência e na liquidação extrajudicial, entre outras situações. Certo ou errado? O crédito decorrente do contrato de honorário é quirografário no processo de falência. Verdade? Falso. Quirografário é aquele que não é privilegiado. Os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado pela parte perdedora da ação, podendo o causídico, inclusive, promover a execução ou cumprimento da sentença, conforme o caso, nos próprios autos da causa que o atuou. Qual é esse processo? Robertinho, execute aí mesmo, vá? Pode ou não pode? A execução dos honorários deve ser promovida em ação executiva autônoma. Verdade ou falso? Por que é falso? Deve ser promovido em ação executiva autônoma. Não, ele pode ser feito na própria ação. Princípio, Robertinho, execute aí mesmo, vá. Viola o Código de Ética e Disciplina o advogado que induza o cliente a assinar nota promissória com os respectivos valores e vencimentos. Viola? Claro, né, gente? Pelo amor de Deus. O advogado pode induzir o cliente a alguma coisa agora? Já não pode, de jeito nenhum. Já morre nisso. Opa. Viola, claro. Viola. Em razão do caráter personalíssimo do contrato de serviço de advocacia, não são transmissíveis aos sucessores de advogado falecido os honorários sucumbentes proporcionais ao trabalho realizado em vida pelo advogado. Querem roubar o advogado morto agora, coitado. Falecendo o advogado durante o curso do processo, os honorários de sucumbência são integralmente recebidos pelo profissional que o suceder na causa. Falsésimo, né? Ele não tem direito ao dele. O advogado subestabelecido com reserva de poderes pode cobrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Muito falso, né? Vai ter que ter intervenção, se é com reserva. Se fosse sem reserva, tudo bem. Gente, vamos lá. Vamos trabalhar agora a prescrição. A prescrição, gente, nós vamos pensar em duas coisas. Primeiro, o prazo prescricional já está na palavra já da prescrição. 5 anos. Lembra do S que está aqui no meio? Esse S vira 5. 5 anos a prescrição da minha cobrança de honorário. Contada do que, gente? Eu quero que você pense o contado seguinte, você não tem que decorar de quando é contado. Tá? Então é só colocar uma coisa no teu caderno aí. Contado do término da relação de patrocínio. Acabou a relação de patrocínio, conta. Quer ver como é fácil? Aí nós vamos ver todos os casos lá. Renúncia do advogado. O advogado não quer mais saber. Renúncia ao mandato. É contado? Acabou ou não acabou a relação de patrocínio quando o advogado renuncia? Sim. Revogação do mandato. O cliente não quer mais saber do advogado. Sim ou não? Acabou a relação de patrocínio. Trânsito em julgado da ação. Acabou ou não acabou a relação de patrocínio? Sim ou não, gente? Última ação, ou seja, última ação, né? Última ação do serviço extrajudicial. Sim, acaba ou não acaba a relação de patrocínio? Começa a contar prazo prescricional. Entenderam como é simples demais? Então é só pensar que é o término da relação de patrocínio, começa a contar o prazo prescricional fácil demais. Beleza, pessoal? Agora tem mais uma situação em relação à prescrição que caiu uma vez na prova, que eu quero que vocês lembrem disso, tá? Que é a prescrição da ação de prestação de contas. Ela também é no prazo de 5 anos. Então ficou fácil, né? Falou em prescrição? 5 anos, a resposta está no meio da palavra. Tem o Szinho lá que vira 5. Tá? Pessoal, vamos para o nosso último tema de aula, que vai trabalhar honorário de assistência judiciária gratuita. O que é importante saber disso aqui, gente? Eu já vou começar dizendo o seguinte. Honorário e assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita é quando o cliente é necessitado e o Estado vai lhe conferir gratuidade para qualquer situação dentro do processo. Quais são as situações possíveis de gratuidade, gente? São duas. Uma é a gratuidade das despesas processuais, né? É a primeira situação. A segunda é a gratuidade
dos honorários. Então, a primeira gratuidade é de despesas processuais. A segunda, dos honorários. Agora, perceba o seguinte. Se na cidade, no estado, tem defensoria e a defensoria não está com limitação, pode atender. Concordam que, de certa forma, essa gratuidade de honorário vai ser representada pela atuação do defensor. Né? Agora, lembra do caso de arbitramento, que a gente falou que tinham 2 casos, o segundo era na falta da defensoria, tal. E quando não tem defensoria ou a defensoria está limitada, a OAB vai ter que indicar um advogado dativo, não vai? E esse advogado vai ter advogado de graça, gente? Lembra que a gente falou sobre o honorário arbitrado nesse caso? O juiz tem que arbitrar no mínimo o quê? A tabela da OAB do Conselho Sessional. É obrigatório. Então isso é o mais importante de tudo. Esse honorário aqui, ele vai ou para o defensor, você não precisa nem anotar isso, ou ele vai para o advogado dativo. Agora, vindo aqui para o advogado dativo, o que interessa é agora, o juiz vai arbitrar nunca menos que a tabela da OAB. Nunca menos. Outra coisa importante, gente. Sucumbência. Sucumbência pertence a quem, queridão? Hein, gente? Ao advogado. Mas não é honorário da assistência jurídica gratuita? Não deveria pertencer à parte nesse caso? Claro que não. Sucumbência de quem? Do advogado. Nunca dá para mexer na sucumbência. Então como é que o juiz vai fazer? O juiz vai arbitrar o honorário mínimo mais sucumbência. Não tenho dúvida. É isso aí que o juiz vai fazer. Tá? Então isso é que vai acontecer. Eles vão tentar te pegar nisso aqui, dizendo que a sucumbência não é do advogado, tá? Sucumbência é sim do advogado, mesmo no caso de assistência judiciária gratuita. Tá joia? É sucumbência do advogado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, amigão. Olha só, e se acontecer assim, ó? Esse cara aqui é necessitado e está sob o benefício da assistência judiciária gratuita. Esse outro aqui também é necessitado e também está sob benefício da assistência judiciária gratuita. A sucumbência continua sendo advogado ou não? Sim, continua sendo. Mas, cara, me conta, se esse aqui não tem dinheiro para pagar o advogado, não tem dinheiro para pagar as despesas judiciais, como é que esse cara vai pagar isso aí para pagar a sucumbência? Assim, ó, ele não vai conseguir pagar? Tudo bem. Só que agora, anota lá, o advogado tem um prazo prescricional de 5 anos. Para quê? Mudando a situação econômica do sucumbente, ele vai lá e cobra ele. É assim que se aplica, tá? Mais uma situação, gente, confesso, pouco usual, mas que eu quero que vocês entendam, porque está sendo muito debatida nesse momento na jurisprudência. O honorário em justiça, a assistência judiciária gratuita, ela não é justiça gratuita. Não é. A assistência judiciária gratuita é despesas judiciais mais honorários. São as duas coisas. Aí vem a seguinte situação. O necessitado pode fazer um acordo cota-litis comigo, que é aquele estabelecido em pecúnia, que eu vou receber lá no final da ação. Daqui a pouco eu posso jogar esse cota-litis em cima de uma vitória do cliente e ainda na sucumbência. Claro, o cota-litis não vai entrar na sucumbência, mas eu, advogado, olho para o coitado do necessitado e falo, não, relaxa. Vamos fazer um cota-litis, mas vamos fazer um acordo aí. Se você não ganhar nada, eu não ganho nada também, mas pelo menos eu ganho cota-litis e ainda vou ganhar a sucumbência. Aí vem o juiz e diz assim, pere lá, esse cara tem condições de pagar o advogado, então não tem direito à assistência judiciária gratuita. Mentira, tem sim, pelo seguinte, gente, a assistência judiciária gratuita, ela envolve despesas, envolve honorários. São 2 benefícios. Qual é o problema do cliente falar assim, eu não quero, do cliente, do necessitado, eu não quero